E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom, como né, nós já estamos trabalhando aí já há duas aulas, né, sobre a Era Vargas, vamos iniciar então nossa aula número 3, tá? Com o governo constitucional. Vamos lá, só revisando um pouquinho, até porque já tem uma semana, né, que vocês não têm uma aula sobre esse conteúdo. Nós iniciamos esse conteúdo da Era Vargas pegando sobre a Revolução de 30, não é mesmo? A Revolução de 30 aí é a primeira vez que nós somos apresentados, né, a Getúlio Vargas. Lembrando, né, que ele era na época ainda o governador do Rio Grande do Sul, né, e depois ali, quando Minas e São Paulo rompe com aquele pacto deles, né, que é a união ali do café com leite, ele entra para o cenário nacional e depois com a Revolução de 30, né, ele então dá o golpe de Estado junto com aquela galera toda e sim é formado, né, um novo governo, tá? Na segunda aula então nós vimos, né, qual foi esse primeiro governo estabelecido aí pós-Revolução de 30, como é chamado de governo provisório, né? Durante o governo provisório, a gente percebeu que já houve, né, muitas mudanças aí políticas e econômicas, novas medidas tomadas pelo Getúlio Vargas, inclusive, né, a demora que ele teve para poder criar uma nova constituição acabou tendo, né, quase aquela guerra civil, né, com o estado de São Paulo, beleza? Depois, então, né, ele fala, né, ele pensa, pô, né, acho que já estou enrolando tempo demais aí com essa constituição. Lembrando, né, que a última constituição que estava em vigor era de 1891, tá? A primeira constituição que teve no Brasil pós, né, a queda aí do Império, né? Então é a primeira constituição da República, beleza? Todo mundo lembra disso aí, tá bom? Chega então, né, 1934 e o Getúlio vai criar então a nova Constituição, não é mesmo? Tanto é que esse governo agora, né, a segunda, né, conhecido como a segunda fase do governo de Getúlio Vargas, é chamada de governo constitucional, tá bom? E vai de 1934 a 1937, beleza, gente? Não confundam, viu? Até agora a gente viu então governo provisório, né? E agora governo constitucional, tá bom? Primeira fase, qual que foi? Essa mesmo, né? Do governo provisório, de 1930 até 1934 e o governo constitucional, de 1934 a 1937, beleza? É... Olha só, essa nova Constituição, pessoal, ela foi bem recebida, tá, pela população. Um desses principais motivos para ela ter sido bem recebida pela população é que houve um aumento dos direitos, não é mesmo? Lembra lá dos direitos ao voto, né? Agora as mulheres também podem participar. E Getúlio ele vai ter uma perspectiva, né, de que, pô, o Brasil ele é muito dependente ainda, né, da produção do café. E qualquer país capitalista do mundo, qualquer grande potência, ela tem que ser uma potência industrial. Logo, ele começa a perceber de que o Brasil precisa se industrializar, né, para poder competir economicamente com os outros países. Quais eram esses grandes outros países que tinham industrializados, né? Estados Unidos e países da Europa, Inglaterra, França, né, Bélgica e por aí vai. Até mesmo a Alemanha. Então, nesse sentido, a gente percebe que o Brasil, por mais que ele tentasse, né, ele tentou ali se industrializar, e isso é um grande passo, né, o Brasil melhorar economicamente, ele ainda não conseguia competir com outras potências. Por quê? Pessoal, tenta imaginar que os outros países tiveram antes décadas e séculos, né, de à frente na industrialização. E quando se trata, tá, de uma industrialização, está relacionado ao quê? A produção de determinada mercadoria para ser vendido, né, no comércio exterior, tanto comércio interno quanto comércio externo, tá? Então, se o capitalismo ele é pautado em cima da produção de mercadorias e da venda comercial e há uma competição enorme, né, dentro desse mercado global aí, então o que, que vai acontecer? Se eu tenho, por exemplo, uma máquina que ela é capaz de produzir 1 milhão de latas de sardinha por semana, né? Eu vou vender essa máquina para outros países que estão competindo comigo? Não, né? Então o que, que aconteceu? Getúlio Vargas ele conseguiu comprar uma maquinária industrial, mas, por exemplo, era uma máquina que conseguia fazer 200 mil.
latinhas de sardinha na semana. Um exemplo, entendeu? Aquelas novas tecnologias, aquele novo maquinário, né, produtivo, ele ficava nas mãos das grandes potências. E eles não eram comercializados, somente quando já estavam defasados. Então, quando que o Brasil ia ter acesso a essa máquina que produzia, por exemplo, 1 milhão de latinhas de sardinhas na semana? A partir do momento em que esses grandes potências criassem uma outra máquina, né, capaz de produzir mais do que aquela. Aí só depois que aquela ali seria vendida para os outros países, tá? Como era o caso do Brasil. Beleza, gente? Mas isso ainda, né, mudou muito a situação do Brasil. Por quê? Porque nessa época de industrialização, né, ele começa a investir na construção de rodovias. Ele vai perceber o quê? O Brasil ele é muito grande, mas há muitos locais, inclusive Goiás na época, em que era de difícil acesso. E são locais que a estrada de ferro não chegou. Então ele pensou que construindo rodovias, ligando o Brasil, seria uma ótima forma de fazer um escoamento para mercadorias. E não somente isso, né? Para poder produzir qualquer tipo de coisa, pessoal, nós precisamos de quê? Matérias-primas, né? Ou commodities, né? Commodities e matérias-primas são aquilo que alimentam a indústria. A indústria não produz um produto do nada, ela precisa dos recursos naturais, certo? Então, os outros estados do Brasil vão, né, escoar todos esses recursos naturais, essas matérias-primas, para as indústrias. E as indústrias estavam localizadas onde? São Paulo, beleza? Getúlio vai centralizar, beleza, a indústria no Brasil na região sudeste, que é ali, né, Minas, São Paulo e Rio de Janeiro, beleza? Só algumas décadas depois que vai haver um processo de descentralização, que é colocar indústrias, tá, em outros locais do Brasil. Por exemplo, nós aqui em Anápolis temos o DAIA, né, que é um polo industrial importante para o país e para o estado. E isso aconteceu em decorrência da descentralização, beleza? Alguns anos atrás, algumas décadas atrás, né, Goiás só fornecia matéria-prima para a indústria de São Paulo, beleza? Então, olha só, a nova Constituição, né, ela vai então garantir também um pouco mais de direito para o trabalhador. Então, por que o trabalhador gosta de Getúlio Vargas? Porque ele criou certas condições para ele poder se reproduzir. O que é essa ideia de reproduzir? As pessoas elas não devem ter o dinheiro somente para poder sobreviver. Ela tem que garantir o mínimo para a sua reprodução. Né? Vamos pensar qual que é esse sentido de reprodução. Será que é apenas ter outros filhos? Né? Não nesse sentido. Tem a ver com poder comprar alguma coisa para poder ter o seu lazer, para poder viver, né, gente? Não somente ter o dinheiro ali para poder garantir que está sobrevivendo. Né? Então, garantir a sua reprodução é isso. Ter uma qualidade de vida, ter direitos trabalhistas, receber... Era para ser receber de forma justa pelo que trabalha. Mas aí que está. Getúlio Vargas ele ainda garantia o mínimo para essa reprodução, beleza? É por isso que Getúlio Vargas era um grande estadista, porque ele conseguia fornecer o mínimo que satisfazia o povo e quando ele paga o mínimo para o povo, cada vez mais o dono da indústria, o grande capitalista ganha mais, né? Então é por isso que Getúlio Vargas ficou no poder muito tempo. Ele conseguia associar os interesses do pessoal rico, né, dos grandes capitalistas, com, né, um pouco do interesse aí dos trabalhadores, tá? Mas também a gente vai ver isso aí, tá, no próximo conteúdo a partir do Estado Novo, que é quando se intensifica mais, tá, essa medida, essas noções. Por que essa nova Constituição vai garantir a entre aspas, aí, entre parênteses, eleição? Porque a primeira vez que Getúlio Vargas entra no poder não é por vias democráticas, é por meio de golpe. Então não é uma reeleição. Teoricamente é uma eleição. Porque a partir da nova Constituição, para que houvesse novo presidente, teria que ocorrer por meio de eleição, por meio de votos, certo? Então Getúlio Vargas consegue se eleger ou se reeleger por conta, tá, das mudanças que ele propôs no Brasil. Foi um voto de confiança aí que o pessoal deu nele, dada o período que ele teve no poder e as transformações ocorridas no Brasil. Vamos fazer uma contextualização, gente, sobre o que estava acontecendo no mundo naquela época.
A década de 30, como todo mundo sabe, foi um momento de crise econômica global, em decorrência, né, do crash da Bolsa de Valores de 1929. E um momento, pessoal, em que o mundo está em crise econômica, a falta de dinheiro, e o dinheiro é o único meio de uma pessoa que vive, por exemplo, na cidade, conseguir sobreviver, conseguir comprar alimento, e moradia e etc., passa a se transformar então em um momento de crise social, tá? Um momento de crise humanitária. Então veja só, em alguns países da Europa, dadas as consequências da crise, várias pessoas perderam o emprego, passaram fome, né? Se submeteram a recorrer a outros meios para poder ter esse dinheiro, né? Para poder comprar alimento e etc. Então, entra em um momento de crise humanitária, um momento de crise social e principalmente de crise política. E é justamente, pessoal, em sociedades que estão abaladas, em povos, né, pessoas que estão fragilizados, que há o perigo. É um momento onde surgem pessoas com uma administração forte, né, que culpa outras pessoas pelos problemas que estão ocorrendo no mundo, né, culpam esses problemas, essas pessoas, pelo que está acontecendo, né, no seu país e justamente criam um ideal, né, que vocês já viram que é sobre o fascismo, tá bom? Um ideal de superioridade, um ideal nacionalista e que prega que aquele povo não merece aquele tipo de situação porque eles são teoricamente melhores. Então, pessoal, esse tipo de situação abre, né, um espaço para que essas pessoas, né, entrem no poder e passem a governar com esse tipo de ideal, ok? Então, veja só, na Europa vai então surgir esses governos fascistas, que são, no caso, Mussolini na Itália, né, Hitler, né, na Alemanha, onde o fascismo vai ficar conhecido como nazismo, né, esse nazifascismo, e até outros países, pessoal, como Portugal, teve, né, um governo fascista na administração de Salazar, tá? Olha só esse nome, Salazar. Conseguem lembrar de alguma coisa aí da cultura pop, dos filmes, né? Salazar é o nome, né? Acho que do primeiro bruxo ali da casa da Sonserina, né? Do mundo de Harry Potter. E por que isso acontece? Porque a escritora, ela morou um tempo em Portugal, né? Então, nada mais apropriado que colocar o nome de um vilão com o nome de um vilão em Portugal, não é mesmo? Que é o caso de Salazar, tá? E a Espanha também tá com o general Franco, beleza? Então são regimes, né, autoritários com uma pegada bem fascista de superioridade, né, onde eles condenam parte do povo como sendo o problema pelo qual o país está vivendo, né? Pensam de forma superiores, tá bom? De outras pessoas, de outras nacionalidades, de outras cores, culturas e por aí vai, tá? E esse momento de hostilidade na Europa, né, é onde há esses países aí fascistas, há, né, ainda o grande império, né, inglês, que também, pessoal, houve muitos movimentos, tá, fascistas dentro da própria Inglaterra. Mesmo que a Inglaterra tenha lutado, né, contra o fascismo durante a Segunda Guerra Mundial, existiam alguns ingleses importantes, né, da aristocracia, né, com até títulos, né, de nobresia aí, que eram a favor de um ideal fascista para a própria Inglaterra, tá? Tanto é que o rei, né, antes do pai da Rainha Elizabeth, na verdade o pai da Rainha Elizabeth só entrou para a monarquia porque o irmão dele, que era o antigo rei, abdicou do trono. Foi só por isso que a própria Rainha Elizabeth, né, entrou para lista de sucessores do rei. E esse próprio cara, ele tinha, né, esse antigo rei, ele tinha um pouco aí de ideal, né, meio que fascista, beleza? Ok. E, né, dentro desse mundo de hostilidade aí da Europa, existia, né, a União Soviética, né, o bichão da goiaba, né, uma superpotência já dada a revolução, né, em que eles acabaram com a monarquia, executaram, né, os membros da família Romanov e instituíram aí, né, o socialismo, tá? Nessa época, pessoal, eles estavam sob o governo de Stalin, tá bom? Na década de 30, né, então aqui no Brasil, também é o surgimento, tá, de movimentos comunistas.
Um exemplo deles é a Aliança Nacional Libertadora, tá? A sigla aí ANL, é a ANL. Ela era governada por Carlos Prestes, tá, pessoal? Tudo isso no ano de 1935, tá? E veja só, Carlos Prestes já era uma figura muito importante no Brasil, porque em 1920, né, ele, associado ao movimento tenentista, ele vai criar a Coluna Prestes, que é uma galera, né, que vai andar o Brasil inteiro aí marchando a pé, lutando contra as oligarquias, beleza? Carlos Prestes, então, gente, ele busca, né, uma reforma agrária. O que é uma reforma agrária? É basicamente, pessoal, pensa que nós estamos todos viajando, né, daqui para Goiânia ou para Perinópolis, Caldas, etc. E todos os locais que vocês estão passando de carro, vocês veem mato, pasto, árvores. E todas essas árvores, né, todas essas terras, elas possuem o quê? Cercas, né? Todas as terras no Brasil, pessoal, já possuem um dono. Se não é um dono de né, uma ordem privada, né, com particular, elas pertencem, né, ao Estado. Então a reforma agrária ela busca, né, repartir essa terra que ela é devoluta, ou seja, uma terra onde ela não é produtiva, uma terra onde não há produção agrícola, entenderam? E dividir essa terra entre pessoas que não possuem terras, tá? É isso que é chamado de reforma agrária. Hoje, né, nós temos aí os movimentos como sem terra, beleza? A ANL, pessoal, ela também lutava contra o imperialismo. O que é esse imperialismo? Imperialismo é quando um país, né, no caso aí uma superpotência, ela intervém, né, dentro da política de outro país, pode ser através de uma conquista territorial ou pode ser através de governos fantoches. O que isso significa? Os Estados Unidos eles eram um pouco diferentes, tá, de outros países da Europa. Os europeus, né, eles tiveram medidas imperialistas na África, no Oriente Médio, até aqui na América Latina. E que era isso? Eles interviam, né, destituíam às vezes o governo e começavam a governar aquele país. Isso que aconteceu, né, com os países ali da África, tá bom? Já os Estados Unidos, eles tinham uma perspectiva diferente. Eles não entravam dentro do país, né, e acabavam com o governo e passavam a governar lá, né, de uma forma, de uma visão geral e óbvia de que eles estavam fazendo isso. Os Estados Unidos, eles criavam governos fantoches, que eram o quê? Basicamente, eles colocavam espiões, eles iam mesmo e faziam alianças políticas com outras pessoas, davam golpes de Estado, colocavam uma própria pessoa do país para governar, né, aquela nação. Só que aquele país ali, né, ele era por trás das cortinas, meio que governado, né, e influenciado pelas ideais e as vontades dos americanos, tá? Foi o que aconteceu durante um tempo em Cuba, foi o que aconteceu no Canal do Panamá, foi o que aconteceu no México até, né? E até mesmo no Brasil também, beleza? Então, né, além de tudo isso, né, por que eles lutavam contra esse imperialismo aí? Porque simplesmente, pessoal, era a forma como o capitalismo tinha de oprimir os países subdesenvolvidos, os países né, de terceiro mundo, né, e tudo mais. A Europa também ela fazia muito isso, né? Como ela eram países, né, desenvolvidos, grandes potências, eles interviam nesses pequenos países por quê? Porque acabavam tornando ele dependente econômico e conseguiam pegar deles, né, matéria-prima, beleza? O ANL, pessoal, né, esse Movimento Nacional Libertadora, eles também desejavam uma revolução proletária. O que é proletário? Proletário é o trabalhador, beleza? Então eles queriam uma revolução, né, dos trabalhadores aqui no Brasil para poder romper com esse capitalismo, né, e também sobre esse ideal de opressão e tudo mais. Carlos Prestes, né, em 1935, ele vai, né, formar a Intentona Comunista, né, que era nada mais nada menos do que um levante, né, uma organização aí comunista que ela era contra o governo de Vargas. Olha que curioso. O próprio Getúlio Vargas já foi a favor, né, de Carlos Prestes na época ali da Comuna Prestes, na época da Coluna Prestes. Então o que isso significava? Pô, ele gostava do Carlos Prestes até o momento em que, né, os ideais deles eram parecidos ali, né, instituir e acabar com o poder das oligarquias. Carlos Prestes já meio que tinha flagrado, ou talvez percebido ali, né, as intenções de Getúlio Vargas, já que ele é um cara que, né, ele tinha um, uns ideais meio que autocráticos, né, meio que ele queria monopolizar o poder.
Então, né, essa intentona comunista era um levante para poder, né, lutar contra o governo de Vargas. Vargas, então, ele passa, né, a ter seus primeiros sinais ali de autoritarismo. Na verdade, todo o governo dele já tinha um pouco desse idealzinho, né? Então, né, ele vai meio que se sentir ameaçado por esse levante e ele então decreta no país, né, um estado de sítio, tá bom? De sitiado, né? No caso, o Brasil está com uma ameaça seríssima, não é mesmo? Então, cria esse estado de sítio para poder oprimir e reprimir qualquer tipo de intervenção, né, rebelde ou qualquer coisa que ameace acabar com o governo. Muito interessante isso, né, vindo de um cara que, né, alcança o poder por meio de golpe. Ele então, né, vai justificar essa ameaça comunista e em 1937 ele vai cancelar a eleição, né? Mas por que ele vai cancelar a eleição? Na época, né, da Constituição não havia, né, a Constituição de 1934 não estava previsto, né, a reeleição, né, para um segundo mandato do presidente. Né? Isso aí talvez pudesse ser até mudado. Mas aí, né, com essa ameaça comunista, vai ter o que vai ser chamado de Plano Cohen, né? Se eu não me engano, esse Cohen, ele era um agente, né, que havia dito que tinha um plano comunista que queria derrubar o país, né, queria derrubar o governo do Brasil. Então, né, o Getúlio Vargas vai combater esse plano Cohen, né, e vai acabar com a eleição, tá? Só que hoje, pessoal, nós sabemos que o plano Cohen ele foi uma estratégia criada pelo próprio governo, né, uma mentira, uma fake news, para poder fazer o quê? Ó, vamos dizer que tem um plano aí para poder acabar, né, com o governo, estabelecer o comunismo aqui no Brasil, só para a gente poder dar o golpe, né? De novo, o que ele vai fazer? Com essa suposta ameaça do plano Cohen, Getúlio Vargas, pessoal, vai dissolver o poder legislativo e vai anular a Constituição de 1934. A gente já percebeu aí que o cara não gosta de Constituição, né? E além de cancelar a eleição de 1937. Isso, pessoal, vai fazer com que ele fique de novo no poder, né? Isso vai marcar aí a terceira fase, tá, da era Vargas, conhecida como Estado Novo. E dessa vez, pessoal, ele vai governar de 1937 até 1945, beleza? Então, se liga na história aí, pessoal, faz as anotações necessárias, tá bom? E na próxima aula a gente, tá, estuda aí um pouco sobre o Estado Novo, beleza? Muito obrigado a todos, não esqueçam de colocar o nome aí no comentário e de fazer a chamada de vocês, tá bom? Lá no grupo do WhatsApp, beleza? Valeu, é nóis, tamo junto!